A gente tem um problema da fome hoje, a gente tem que resolver, por exemplo, a questão social, etc. Tem um monte de problemas do Brasil hoje. Se o Brasil, por exemplo, pensando no Brasil como país em desenvolvimento e outros países também estão na mesma faixa, se eles reduzirem emissões, eles vão deixar de crescer o que os países desenvolvidos cresceram lá centenas de anos atrás, que foi a partir da Revolução Industrial. Eles tiveram ali um modelo de produção muito eficiente no sentido de criar riqueza, mas em compensação você está ali destruindo o meio ambiente. Sim. Fica essa questão, poxa, agora nós vamos abrir mão desse crescimento para poder melhorar algo que os países ricos criaram, vamos dizer assim. Como que vocês veem uma solução para isso? E isso é discutido na COP? Sim, inclusive uma das coisas que mais está sendo discutida nessa COP é uma pressão grande dos países em desenvolvimento em cobrar recursos dos países mais ricos para ajudar na preservação do seu ambiente, do seu meio ambiente. Porque existe já há muitos anos um acordo internacional para que os países ricos doem 100 bilhões de dólares por ano para que esse dinheiro financie ações de conservação ambiental nos países mais pobres, porque é justamente isso, né? Os países mais pobres precisam também desenvolver a sua economia, mas para reduzir as emissões de carbono precisa ter um investimento, precisa substituir. Não adianta você chegar e falar, ok, ó, não pode mais mexer nessa terra. E as pessoas que moram lá? E as pessoas que estão lá há décadas, há séculos, as famílias, os povos tradicionais que estão lá. Então você precisa fornecer alternativas. E esse fornecimento de alternativas, ele exige recurso, ele exige investimento, ele exige inovação. Então, muitas vezes, você não precisa desmatar novas áreas para criar mais produção. Você pode fazer mais com menos, você pode fazer dentro da própria área, mas utilizando tecnologias melhores e mais eficientes. Só que muitas vezes nesse mercado existem patentes, existem tecnologias que não estão acessíveis para todos os países, e é aí que entram os países mais ricos, não só dando dinheiro, mas fazendo transferência de tecnologia, fazendo treinamento das pessoas para usar essas coisas de maneira mais eficiente. E era para esse fundo, que foi acordado numa das COPs, ter começado em 2020, mas estamos aqui em 2022 e ainda não começou. Então, um dos temas centrais da COP27 nesse ano está sendo essa cobrança bem incisiva dos países mais pobres para os países mais ricos começarem a realizar essas transferências de tecnologia e essas transferências de fundo também. E uma outra coisa interessante, a Gabriela tinha comentado aqui nos comentários, falando sobre uma estratégia que era de agrofloresta. E eu tive a oportunidade de trabalhar, quando eu trabalhava lá no Instituto Butantan, de conhecer um lugar aqui no interior de São Paulo, que é uma cidade chamada Sete Barras. A gente estava num projeto de educação ambiental para tentar encontrar a jiboia mais rara do planeta. Encontramos, deu certo. Depois de quase 60 anos depois, a gente encontrou um novo exemplar, mostrando que a espécie ainda não estava extinta e mostrando que aquela região é uma região prioritária para a conservação daquela espécie. E naquela região, eles estão fazendo alguns testes com agroflorestas, tanto com plantação de banana, como de plantação de palmito pupunha. E isso é bem legal. O que é uma agrofloresta? Uma agrofloresta é, ao invés de você derrubar a floresta nativa e plantar por cima dela, você planta o que você quer plantar no meio da floresta nativa. Então, se por um lado você acaba tendo uma área menor, né, já que está competindo com a floresta, e isso vai acabar diminuindo um pouco a sua produção, por outro, você acaba tendo muito menos desperdício, porque você não precisa adubar a terra, você não precisa usar agrotóxicos, por exemplo, porque o próprio bioma ali já é um bioma equilibrado. Você já não vai ter problemas com pragas. E isso é uma maneira de você manter uma floresta em pé enquanto você produz e gera riqueza. Então, existem sistemas que usam essas duas coisas de maneira inteligente. Não precisa necessariamente haver um conflito de ou você produz ou você preserva. Não necessariamente essas são coisas que são conflitantes. Eu fico pensando também que se você não cuida hoje, daqui a pouco vai acabar. Assim, o pessoal vai passar fome porque não vai ter alimento. Sim.
É uma coisa que é insustentável, né? A questão da sustentabilidade é isso. Você, no futuro, não consegue ter porque você não cuidou hoje. Exato. E antes da gente chegar nessa etapa, tem a questão do valor, né? Porque um dos impactos, antes de chegar nesse ponto extremo de faltar alimento, é o alimento ficar mais caro. Então, o fato da comida que você põe no teu prato estar mais cara é por conta de uma questão ambiental e não só econômica. Sim, que afeta a economia, né? No caso, por exemplo, falta de chuva, seca, ou então chuvas excessivas que destroem plantações. Tudo isso afeta. A crise, né? Vamos dizer, um dos impactos lá da crise energética é a guerra. Mas o outro também é uma questão de não estarmos preparados com outras matrizes energéticas para a produção de energia sustentável. Então não há um investimento prévio ao problema, mas sim sobre o problema. Quando o problema acontece, que a gente vai pensar em investir. Se a gente tivesse investido antes, focando em fazer essa transição energética, né, para uma matriz menos dependente de energia de combustíveis fósseis, a gente estaria aí com menos crise energética. Eu fico pensando no Brasil, porque o pessoal acha que não afeta, né? Por exemplo, a guerra na Ucrânia lá e toda a questão das mudanças climáticas não afetaram o Brasil, porque o Brasil sempre foi falado, né? O Brasil sempre foi a potência de biodiversidade, a potência de recursos naturais. Nós temos uma matriz energética hidrelétrica muito relevante perante o mundo. Então, teoricamente, nós estamos sustentáveis. Mas o que eu sempre brigo aqui muito, pelo menos na minha área de biotecnologia, é que a gente deve fazer os investimentos prévios. E o Brasil tem esse papel de ter um grande potencial de ser um player muito grande na área energética, aproveitando essa crise que está acontecendo agora, para fazer essa transição e, de fato, passar a vender para países que não têm energia a energia. Né? Como é que você vende energia? Você vende energia na forma de combustível, álcool, por exemplo. Você vende energia o pessoal fala zoando como é que chama? O estoque de vento, né? Que a Dilma falou lá. Mas você consegue converter essa energia e transformar em outra coisa. Por exemplo, a energia que você gera com uma usina eólica, você produz algum tipo de produto e aquele produto é exportado com aquela energia limpa e mais barata. Então, e o Brasil, por exemplo, é um dos líderes mundiais na questão do mercado interno de consumo de biocombustível. O álcool que a gente usa é uma maravilha da tecnologia razoavelmente sustentável. A gente é exemplo mundial nisso. O Brasil é um dos países que mais utiliza, se não me engano, é o que mais utiliza biocombustível. E a nossa matriz energética é razoavelmente limpa. Por mais que as hidrelétricas, quando elas são construídas, elas causam um impacto ambiental enorme, obviamente, porque você alaga uma área grande, desmata para construir, mas depois que ela está lá, ela praticamente gera sem ficar emitindo carbono. Você pensar que tem países como, por exemplo, os Estados Unidos, onde a maior parte da energia elétrica deles vem da queima de carvão, eles queimam carvão para gerar energia elétrica. Você imagina a quantidade, e eles consomem muito mais energia elétrica do que a gente, você imagina a quantidade de poluentes que isso acaba gerando.